chamar para compor a mesa o Dr. José Luiz Pinheiro, nosso chefe da assessoria legislativa, advogado da Câmara Municipal. Gostaria de registrar aqui a presença da nossa vereadora Rosilene Camargo Pacinato, dignista, vice-prefeito eleito para o mandato de 2017 a 2020. Convido o doutor Guilherme Antique, procurador jurídico da Prefeitura Municipal, para que tome assento à mesa. Convido João Rosário Marconi, secretário municipal da administração da Prefeitura Municipal. Vai virar o microfone para onde? Ah, sim. Ah, você não vai no corredor aqui, ó. Gostaria também convidá-la para compor a mesa a professora Edilane Aparecida de Oliveira, supervisora e representante da Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de registrar a presença do vereador eleito José Estevam Franco. Informo que foram convidados para participar dessa audiência as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Eduardo Henrique Macedo, prefeito municipal; Ilustríssima senhora Elisângela de Carvalho, secretário municipal da Ação Social e Cidadania; Ilustríssimo senhor Rosário Marconi Souza, secretário municipal da Administração e Finanças; Ilustríssima senhora Ana Lúcia de Almeida, secretário municipal da Saúde; Ilustríssimo senhor Dr. Guilherme Antique, gabinete da Prefeitura, procurador jurídico; Ilustríssimo senhor Anderson Martins, secretário municipal de obras; Ilustríssimo senhor Paulo Ramos, secretário municipal de agropecuária e abastecimento; Ilustríssimo senhor José Natalino Santos Oliveira, departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal; Ilustríssimo senhor Joaquim Pereira, chefe de gabinete de contratos e convênios; representantes da entidade PS Santa Catarina, Cavul; Ilustríssimo senhor eleito PS Marcos da Silva, diretor da Rádio Comunicação de Sintonia; Ilustríssimo senhor Antônio Marcos Altino, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor Edson Souza Lima, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor Luiz Estevam da Silva, vice-vereador eleito; Ilustríssima senhora Carina Celeste Moura, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor Antônio da Silva Pedroso, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor Bruno Fernando Ferreira, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor José Espírito Santo, vice-vereador eleito; Ilustríssimo senhor Sérgio Ferreira, digníssimo prefeito eleito; e Ilustríssimo senhor João Henrique Batista, digníssimo presidente e gestor do FUNEC, Bom Jesus Cristo. Antes de nós iniciar a audiência, eu gostaria de convidá-lo também, o ex-prefeito e contador da Prefeitura Municipal de Nazaré, sempre nos ajudou, sempre participou das audiências públicas, também tratando diretamente, o senhor Benedito José, para que ocupe aqui o lugar da mesa.
Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Comissão de Obras, Serviço Público e Funcionalismo Público. Com fruto do disposto do artigo 31, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Orgânica, municipal, convoca o senhor secretário da Administração, o contador e a tesoureira da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões para comparecer esta casa no dia 17 de outubro de 2016, às 19h30, para prestar esclarecimento a respeito do atraso no pagamento dos vencimentos dos transtornos municipais. Bom Jesus dos Perdões, 10 de outubro de 2016. Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Presidente Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Relator Vanderlei Bocuse Teixeira. Membro Rosilene Camargo Fascinato. Obras e Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Presidente Raimundo Aparecido Bueno. Relator José Fernando de Oliveira. Membro Pedro Domingos de Oliveira. Esta é a comissão a qual convocou o secretário para prestar um esclarecimento. Eu quero, antes de começar essa discussão, agradecer ao prefeito Eduardo Henrique Passeio por ter terminado e autorizado ao procurador jurídico, doutor Guilherme, convidado pela presença, Rosário Marconi, convidado pela presença. Eu convido a professora e coordenadora da Escola Municipal de Educação Infantil, da Escola Professor Diego Pasqualino, professor Gilene Rodrigues Aparecida Rocha, para fazer algumas considerações na tribuna. Só pediria que a gente fosse um pouco breve, porque para não prolongar muito, em seguida nós vamos discutir o orçamento. Boa noite, excelentíssimo presidente aqui da Câmara, todos os presentes, aos professores presentes. E eu nem trouxe papelzinho nada dessa vez, porque na verdade é só para a gente levantar um pouquinho, a gente falou na semana passada, que a gente queria realmente saber sobre o nosso salário e sobre a cesta básica. Então, sobre o nosso salário, por que ele está sendo atrasado? Acho que agora faz uns 3 meses, né? Se ele vai continuar sendo atrasando todo mês. Nós vamos receber direitinho 13º, férias, se a gente garantir que a gente tem que a gente vai estar recebendo o nosso salário em ordem. Então, assim, acho que o primeiro questionamento, dentre todos que a gente veio mesmo, é sobre o nosso pagamento. Então, é isso que a gente está querendo saber. Por que o nosso pagamento está atrasando tanto? Se a gente tem o dinheiro nosso, que é o dinheiro dos professores, que a gente tem 60%, que é para a gente, por que a gente está sem pagamento? Então, acho que era isso. O questionamento mesmo é esse. Bom, eu gostaria de passar a palavra ao secretário da Administração, do Rosário, para que faça algumas considerações sobre essa votação. Boa noite a todos. Agradeço o convite para comparecer aqui, embora eu já sabia ou me informaram, presidente, que não ia ter mais essa reunião. Então, de qualquer maneira, por isso que a tesoureira não veio, não será Renata Lima. De qualquer maneira, estamos aqui para responder, se eles puderem responder. Com relação ao pagamento, já tivemos uma reunião, acho que foi em março, com alguns professores, inclusive a professora Luciana, você está por aí, onde foi reclamado realmente o atraso do pagamento. Vocês estavam acostumados a receber no primeiro dia útil. Desde o ano passado, por exemplo, nós estávamos já era feito assim porque não tinha um relógio de ponto ainda. Hoje, só tem que fechar no dia 30. O ponto fecha no dia 30, que é alguns relógios de ponto. Então, conversamos com a professora Luciana e falamos o seguinte, ela disse o seguinte, realmente é difícil para o professor que projetou o pagamento no dia, o 5º dia útil, no 3º dia, receber o 5º dia e não conseguir pagar as contas dela. Nós conversamos e falei, olha, eu vou fazer o possível para pagar dentro do primeiro
dia possível, não porque todo dia é o da lei. Infelizmente, nós acho que atrasamos mais, foi esse mês que atrasou um pouco mais, mas foi tudo para até o dia 10, até o 10º dia do mês, mas que nós atrasamos, alguns dias adiantamos o pagamento. No dia 10, por que é o dia 10? Foi ter um acordo com o sindicato, nós vamos ter uma certa dificuldade de pagar o salário, mas do dia 10 não vai passar. Parece que houve até uma reunião última com a professora Dilaine, com os professores, até um acordo feito até eles pagaram, viu algo escrito assim na minha mesa lá. Qualquer maneira é o seguinte, por que não se pagou? Como que é o Fundeb hoje? O Fundeb, só para vocês entenderem, ninguém paga o que quer. Eu pago o que chega para pagar. Se vocês acompanham o setor público, sabem que temos duas leis principais que norteiam o nosso pagamento. E a nossa compra, que é a lei da contabilidade para 2020 e a 8666, que estabelece como funciona a compra, como você faz como você paga isso aí. Então o que acontece? A 8666 diz o seguinte, para você comprar produto ou para você comprar qualquer serviço, existem 3 orçamentos, existe, por exemplo, o memorando da educação, e lá nesse memorando estabelece, inclusive, os recursos que vai ser usado. Se é uma licitação, tem toda a licitação, estabelece qual recurso vai ser usado para pagar, e tudo isso acontece de maneira natural dentro da legislação. O secretário nunca paga nada que não esteja vinculado a algum recurso. O Fundeb, infelizmente, o que nós estamos vendo aí, houve nós estamos gastando hoje bem acima do que deve ser gasto já com a educação. Nós estamos gastando, por exemplo, 60%, com o magistério estamos pagando 70%, já com o magistério, por algumas razões que talvez a doutora professora possa nos explicar melhor. Nós estamos pagando acima já do limite do magistério. Tá? Então, no último lançamento, no último fechamento de agosto, o que nós temos aqui, por exemplo, aqui? Até o agosto, o Fundeb recebeu 6.888.535,27. Tendo contribuído com 3.809 a Prefeitura, havendo, portanto, um ganho financeiro de 3.078. Mas empenhamos nesse mesmo período 7.568.419, 109,52% a mais. 109% que nós recebemos. E liquidamos, que foi feito o serviço de 100.882.000, o que corresponde a 99,64% do total. Do total liquidado, que foi já serviço executado, foram como profissionais do magistério, 78,38% já, e 20,76% com as despesas da educação. Nós só não pagamos o dinheiro só porque realmente, quando chegou no final do mês, não tinha dinheiro suficiente do Fundeb, por isso não foi pago. Essa foi a única solução que não tinha como pagar mesmo. Então, mas não teve esse mês, não teve, eu acho que é o terceiro mês que não tem. Se vocês chegarem no mês que vem, a gente vai receber salário, não vai ter o salário, e alegar que vai atrasar de novo, chegar no nosso, na hora de receber o nosso 13º, férias, e alegar que não tem salário, o que a gente pode fazer? Ninguém está dizendo que não vai ter salário. Não, vai atrasar. Não, atrasar não vai passar no dia 10, pode ter certeza absoluta. Se tiver... Eu vou repetir, não tinha dinheiro suficiente para pagar o salário dos professores. Nós tivemos que esperar chegar dinheiro para pagar todo mundo junto. Essa é a única saída, não tem outra saída. O que eu tenho que fazer? Esperar o dia 10 que chegar a PM para compor o caixa e pagar o Fundeb, junto com os outros funcionários. Não tem outra saída aí. Até recompor o Fundeb, que agora daqui até o final do ano deve recompor tudo.
não tem mais que pagar, né? Porque tem que pagar já estão pagando, porque todas as obras foram feitas, etc., e não tem mais que pagar. O ano que vem vai estar no normal. Pessoal, só uma parte. Eu só pediria um favor, quem quisesse manifestar, usasse o microfone, que aí todos escutavam a pergunta e também a resposta da. Então, alguém quiser fazer uso de algum questionamento, pode usar o microfone aqui, ó. Tá? E antes, a gente recebia no último dia do mês. E aí, sem dizer nada pra gente, ninguém chamou a gente, não foi feita reunião nenhuma. E aí a gente começou a receber no 5º dia útil. Só que o 5º dia útil há 3 meses é o 6º, é o 7º, é o 8º. Não existe mais 5º dia útil. Foi isso que eu disse. Boa noite. Eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando é a falta de comunicação. Porque a gente chega no DP, eu não estou criticando as colegas, tá? Elas começaram a falar, começaram a aventar a possibilidade de, olha, talvez o salário comece a sair no 5º dia útil. Talvez. Né? Então, assim, ficaram burburinhos, burburinhos e burburinhos. Agora, eu gostaria muito de comentar aqui, eu até peço licença à Ângela, a vereadora, ela falou aqui, semana passada, por favor, colegas, ela falou que havia o dinheiro, mas não poderia ser pago porque daria algum problema com os demais funcionários. Ora, peraí, né? Se o Fundeb é para os professores, a coisa tem que ser correta. Né? Então, assim, acho que o grande problema dessa gestão é que a gente está lidando com boatos. Boatos. Se o salário vai sair até o dia 10, então que isso seja comunicado de uma forma oficial para que vocês fiquem respaldados e nós também. Porque eu acho que assim, a gente ligar para a tesouraria e ter que, de alguma maneira, ofender a colega, não é por aí. Né? Então, assim, a gente quer uma coisa clara, uma coisa coerente, uma coisa decente. Obrigada. Qual o seu nome, por gentileza? Qual o seu nome? Professora Tereza, da Escola Maria Tereza Ramos de Azevedo. Tá, professora Tereza, volta aí. Como eu falei semana passada, que tinha dinheiro do Fundeb para pagar, mas estava esperando entrar um outro dinheiro dentro da prefeitura para pagar os funcionários e saiu o pagamento todo junto. Eu não falei que o dinheiro do Fundeb era pagar funcionário. Eu só falei isso, que havia dinheiro do Fundeb, só que queria pagar todos os funcionários juntos. Alguém vai gostaria de deixar alguma pergunta? Eu acho muito simplista. Eu vou até usar um exemplo de um chefe de família que disse para o filho dele: olha, filho, o pai não tem dinheiro para comprar remédio, não é nem brinquedo, é remédio, porque o pai não administrou o dinheiro da família direito. Então você espera que no mês que vem eu compro o remédio. Eu acho muito simples dizer para nós, porque o nosso dinheiro é administrado por vocês. Nós não temos culpa. Eu não sei o que aconteceu, eu estou dizendo como leiga, mas como professor que trabalha direitinho, todos nós. Olha, Claudete, não tem seu salário? Porque não tem dinheiro. Eu não consigo entender, porque eu sou leiga na administração. Mas eu espero trabalhar para chegar no dia do meu salário, receber, porque eu confio que o setor público está administrando o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Nós não queremos só como professores, não. Estamos como munícipes, cidadãos de perdões, moradores aqui. Então, eu acho muito simples dizer, olha, não tem dinheiro. Muito obrigada. E não é garantia nenhuma também que a gente receba dia 10, porque já falaram que era dia 30, depois era até o 5º dia, depois como a Paloma colocou, passou para o 6º, para o 7º, para o 8º. O senhor está colocando aqui que será no dia 10 no máximo, até o dia 10. Mas a gente não tem garantia nenhuma, não sei a palavra do senhor, espero que seja cumprida, que seja isso mesmo, mas a gente não tem garantia que o próximo mês seja mesmo dia 10, ou dia 14, ou dia 15, ou dia 16, ou que a gente não receba. Bem, a intenção nossa hoje é sair daqui assim, com a certeza que realmente vai ter o salário e 13º. Porque ao ligar no Fundeb, falou que sim, a prefeitura já tem como saber qual a previsão até dezembro.
o que pode acontecer são os tributos que são vindo da Prefeitura, do Estado, mas do Fundeb tem como saber. Eu gostaria de saber, todo o meu grupo, se esse valor vai cumprir com todos, tanto fundamental como infantil. É isso que nós queremos saber se vai pagar. Ou vai chegar lá e falar, não, no final não deu, dinheiro não deu. Então, professora, normalmente chega em média de 600 a 700 mil reais por mês. Isso, eu entrei. Essa é a média que chega por mês. Acontece, vou repetir, que normalmente, para pagar os professores, realmente, houve realmente decisões tomadas que foram gastos a mais do Fundeb. Então, hoje, se a decisão foi correta ou incorreta, houve essa decisão. E essas decisões não passaram por mim somente, passaram por todo mundo. Foram como um acordo com a Secretaria de Educação e com o prefeito do Executivo. O que acontece no caso aí? Nós somos muito monitorados. Nós temos, por exemplo, o Conselho de Educação recebe as notas todos os meses, analisa caso a caso, o Tribunal de Contas nos monitora também, a Câmara nos monitora, e é normal isso aí. Logicamente, esse que vocês estavam sabendo, todo o Conselho de Educação estava sabendo, com relação aos gastos da educação, os investimentos que foram feitos na educação, que talvez nesse momento comeu um pouco mais do dinheiro de vocês. Se fosse levar, por exemplo, a ferro e fogo, eu tinha no último mês agora, no último pagamento, eu tinha 198 mil reais para partir do Fundeb para pagar o salário de vocês. E eu tinha hoje dinheiro suficiente para pagar os funcionários da prefeitura. Antes, tivemos que esperar o dia 10 chegar todo o dinheiro, pagar tudo por junto. Então, eu recompus o Fundeb para pagar vocês. Não é que eu deixei de pagar vocês, eu podia pagar no projeto, eu pago todo mundo, no quinto de útil, que é o de todo mundo. Eu estou entendendo, eu sei isso, o gasto não é, mas hoje, o senhor afirmou aqui que já está pagando tudo, então o senhor pode nos afirmar perante todos os gastos e empenhos que já estão feitos ou não, que o dinheiro vai dar ou ele ainda está comprometido? O dinheiro, se não der, não, porque ele é 100%, na realidade, o Fundeb ele é 100% professor. Aí criou-se 40% para comprar material e 60% no mínimo para o professor. Se a cidade consegue comprar com outro orçamento, ele pode gastar 100% com o professor. Hoje nós sabemos, já deve estar uns 70%, 80%. Eu quero saber se 80% ou há gastos, há empenhos ainda que vão ser pagos, que vão comprometer, ou não. Nós estamos garantidos. Eu não tenho a relação dos empenhos aqui, porque não ia ter essa reunião hoje. Então, eu posso informar depois. Mas, de qualquer maneira, eu te prometo que vai pagar o salário até dia 10. Independente de se ter ou não suficiente no Fundeb ou não. Férias, contas direitinho. A prioridade é essa. Eu não pago o funcionário, eu pago o salário, mas pode ter certeza. Muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença do Antônio Marcos Flauzino, vereador eleito, Edson Souza Lima, vereador eleito. Pela ordem, pediu o uso da palavra a professora Edilane. Autoridades da mesa, boa noite. Colegas professores, boa noite. Demais presentes, boa noite. Na verdade, gente, eu vim aqui porque eu sou supervisora de ensino e também quero saber se eu vou receber. Né? Antes de mais nada, foi uma surpresa, agradeço ter sido convocada para compor a mesa, mas como nós tivemos uma reunião com o pessoal do Fundeb, o atual Fundeb, na quinta-feira, junto com o contador, o José Natalino, acho que eu tenho um pouco mais de informação e o pessoal que passou da reunião para poder passar para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, o Fundeb, ele é um recurso que vem de fora e é garantido. A previsão do valor do Fundeb para 2016, 10 milhões e 800 arredondando. Tá? Então, desses 10 milhões e 800, é uma decisão política educacional. Quanto é desse dinheiro que eu vou gastar com a educação? Eu posso decidir que eu vou gastar 100%. Hoje nós gastamos 71%.
Tá? Eu estou arredondando os números porque eu confesso que eu não trouxe nenhuma anotação, eu vim aqui para escutar também. Tá? Então nós gastamos 71%. Pela lógica, sobra 29%, bacana. Nosso pagamento está garantido. Por que o nosso pagamento está atrasado? Eu vou falar de uma forma bem simplista, tá? Porque eu não sou contadora, não sou tesoureira, eu sou supervisora e entendo de política educacional, não de recurso. Mas a gente acaba acompanhando, é óbvio. Foi gastado mais do que devia. A gente passou de 2015 para 2016 gastando mais de 100%. Então foi arrastado uma dívida com o dinheiro do Fundeb de 2015 para 2016. Amanhã, todos os diretores vão receber o parecer que foi feito pelo Conselho Atual do Fundeb na quinta-feira. A gente vai estar mandando um e-mail para todo mundo ter acesso direitinho. Então, o que isso significa? Se eu vim com dívida comprometida, eu não estou gastando 100% do Fundeb, eu estou gastando mais. E aí, quando o dinheiro cai lá, não é suficiente para pagar a folha de pagamento porque falta. E aí, por que a gente está recebendo no 10º dia 10, dia 11, dia 12? Porque a prefeitura está complementando. Então, a gente tem que esperar cair o dinheiro, se não me falha a memória do ICMS, é isso, seu Rosário. E aí, o dinheiro do ICMS está complementando o que está faltando do Fundeb. E aí, o que acontece? Se está faltando, vai continuar faltando. E aí, o Conselho se reuniu na quinta-feira, assim, para a gente poder achar a solução. Porque, assim, apontar a arma, descobrir onde está o erro, todos nós temos um pouco de erro, todos nós. Porque, como o seu Rosário disse, a gente peca porque autorizou gasto demais, porque comprou demais, porque se omitiu. Por fim, cada um tem a sua parcela de uma certa forma. Então, o que nós fomos procurar na quinta-feira foi a solução. E aí, seu Rosário, o senhor deve ter recebido lá na sua mesa qual é a solução que nós achamos. Eu vou falar tudo em números arredondados, tá? Então, assim, a gente tem em média 2 milhões para receber até o final do ano do Fundeb. E a gente tem em média, para poder pagar, garantindo o 13º salário, férias e tudo isso, a gente precisa de pelo menos 2 milhões e 200. Opa, falta 200 mil. Vai faltar. E, gente, a gente não pode ser enganado, porque eu também estudo salário, eu também pago conta. Então é mais fácil lidar com a verdade, saber o que vai acontecer, do que um talvez. Falta em torno de 200 mil. Esse dinheiro que a prefeitura vem emprestando para a gente todo mês do ICMS, o que acontece? Eles emprestam, quando cai o dinheiro do Fundeb, eles pegam de volta, certo, seu Rosário? Eu pego para pagar a E eu nem estou criticando, quem deve paga. Então eles emprestam para a gente do recurso do ICMS, e quando cai o dinheiro do Fundeb, eles pegam para fazer a folha do pagamento. E aí a gente vira o mês com débito de novo. E aí, o que é que nós pedimos? Na verdade, nós não. O Conselho do Fundeb pediu para a Prefeitura para garantir que esse pagamento aconteça com atraso. E eu vou ser bem sincera com vocês. Vai ter atraso no mês de novembro, sim. Não adianta enganar a gente, se enganar. Por quê? Porque, de novo, no mês de novembro, a gente vai precisar da complementação da Prefeitura, porque não vai ter o dinheiro suficiente do Fundeb. Vai faltar em torno de 200 mil que a gente vai precisar pegar do ICMS. O que nós estamos pleiteando é que a Prefeitura não nos empreste, mas sim que a folha de novembro seja fragmentada. Educação infantil e ensino fundamental. E a educação infantil seja paga com MDE, porque aí a gente não precisa devolver em dezembro. A Prefeitura arca com a folha da educação infantil, que deve dar em torno de 350 mil, superestimando. A gente não devolve isso. E aí, em dezembro, a gente tem o dinheiro suficiente para o salário, para o 13º, para as férias e para 1/3 de férias. Foi a solução que o Conselho do Fundeb achou em comum acordo com o senhor José Natalino, que não está aqui hoje, para que a gente garanta o pagamento de novembro com atraso. E o que foi que nós sugerimos? Se a educação vai receber com o MD, claro, gente, que quando for o 5º dia útil, tem dinheiro no Fundeb suficiente para fazer pagamento do fundamental. Só que aí a gente vai ter que ser companheiro solidário. O pessoal do fundamental vai esperar para receber na mesma data que a educação infantil, que vai receber com o MDE. Aí, em dezembro, se acerta o pagamento, férias e 13º. Gente, se alguém tiver outra solução, a gente pode até marcar uma reunião, mas foi a única forma, seu Rosário, que o Conselho, junto com o senhor José Natalino, achou para garantir o pagamento de novembro com atraso, dezembro em dia, 13º salário, férias e 1/3 de férias. Faltou dinheiro,
o gasto foi excessivo. Então é assim, eu sempre ouvi a prima rica. A prima não é rica, a prima tem que ser bem administrada. Tudo que a gente tira e não repõe vai faltar um dia. Então, gente, alguém falou, e concordo com a Claudete, é como na casa da gente. Eu gasto aquilo que eu tenho. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 110. E aí, infelizmente, foi o que aconteceu. Gastou-se mais. Não porque aumentou a folha de pagamento, como tem gente falando, mas a folha de pagamento está 71. Eu trabalho na educação e já vivi épocas em que a folha de pagamento chegou a 80 e nunca atrasou o pagamento. Então, não dá para tapar o sol com a peneira. O problema é esse, tem que ser resolvido. Nós precisamos de 300 mil reais para sanar o problema, e esses 300 mil reais vai ser solucionado se a prefeitura arcar com a folha de pagamento da educação infantil em novembro. Tá? Então, assim, é o que eu tenho para falar para vocês, para nós. Tá? Nós estamos à disposição, o Conselho do Fundeb, o João não esteve aqui hoje, mas o Conselho atual está à disposição, se vocês quiserem marcar alguma reunião para trazer outra solução. É a solução que agrada a gente? Claro que não, mas é a solução dentro do real. Tá bom, gente? Boa noite, obrigada. Ô, Rosário, Edilane, boa noite a todos presentes. Só não ficou claro, não sei se vocês poderiam responder, quais foram os gastos excessivos para ter chegado nesse problema. O que gastou a mais? Se era necessário. Eu não sei todos, tá? Mas a grosso modo foi passado de 2015 para 2016 em torno de 780 mil reais de empenhos. Então, coisas que não foram pagas em 2015 que vieram para 2016. 560 mil, se não me falha a memória, da chácara. E se vocês olharem o valor do repasse do Fundeb de 2016 e de 2015, são iguais. Então, a gente teve uma escola que passou a funcionar, e isso é importante também para quem administra saber assim. Eu inauguro uma escola. Quando eu inauguro uma escola, o repasse desses alunos não vem, porque o censo é sempre do ano anterior. Então, esse ano a gente recebe por aluno, menos os alunos da Diego. Então, esses alunos para a gente esse ano é prejuízo. A gente atende, mas não recebe. A gente até está pleiteando uma complementação, que é um recurso junto no FNDE, que é a suplementação de educação infantil, mas assim, a gente depende deles, que também estão com dificuldade financeira. Se a gente conseguir trazer esse recurso, aí vai só a ajuda dos nobres vereadores, quem tem deputado lá que puder ajudar e puder liberar essa verba e dar em torno de 400 mil reais. Aí a gente não vai precisar nem dos 300 da prefeitura, que a gente fica um pouco riquinho de novo. Rico não, mas pelo menos o suficiente. Então o Diego, na verdade, serviu de alerta para todo mundo. Toda vez que eu vou inaugurar uma escola, eu tenho que ter dinheiro guardado, porque o ano seguinte eu não recebo por aqueles alunos. Mas a escola tem diretor, a escola tem merenda, a escola tem professor e assim por diante. Então é um ano de prejuízo. Tá? Então acho que só por isso já dá para a gente ter noção o porquê do mundo. Eu também gostaria de fazer uma consideração que eu acho também importante. O administrador público, no caso o executivo, ele tem que enxergar o funcionalismo como um todo, certo? Então, os números provam isso. Não tem cabimento uma folha de pagamento chegar a 54%. Aí está uma das falhas, porque a lei determina que quando chegar a 53,4 já é o limite prudencial, já acende o sinal amarelo, tá certo? E o que um administrador público tem que fazer hoje, nos dias de hoje? A lei de responsabilidade fiscal, ela veio para consertar as finanças públicas. Esse é o sentido da lei. Aquele prefeito que seguiu a lei fiscal está com as contas em dias. Vou citar um exemplo aqui, assim, muito... Nazaré Paulista. Nazaré Paulista está com as contas praticamente em dia. Porque se observou a lei fiscal,
Então, o prefeito ele tem que observar o seguinte: se ele está vendo que a receita está diminuindo, certo? Ele não pode começar a colocar gente na prefeitura. E é o que ocorreu aqui. A receita caindo e mais gente entrando para trabalhar na prefeitura. Quer dizer, estorna mesmo. Eu bati aqui durante todo esse período, esse mandato. Eu sempre deixava o recado aqui. Eu nunca procurei fazer uma oposição do quanto pior, melhor. Eu sempre alertava o problema que nós estamos vivendo hoje. Corta a despesa, prefeito. Se não cortar a despesa, o município não aguenta. O município não suporta. Como que se vai gastar mais do que arrecada? Está aí o problema. É muito simples. Você gasta 54% com a folha. Tem os encargos da Previdência. Você vê o quanto que consome da receita. Então, aquele administrador que seguiu corretamente a lei fiscal está com as contas equilibradas, que não é o nosso caso. O nosso caso descambou. Tá certo? Não foi por falta de alerta da casa. Sempre aqui foi muito comentado isso, debatido isso. Certo? Então, hoje estamos vivendo essa situação grave devido a uma má gestão, gente. Não tem outra explicação. Então, há de se encontrar um novo caminho, há de se ter a consciência que a administração pública hoje é muito complexa, é muito difícil. Certo? Concordo que os encargos em cima da prefeitura é pesado, tudo é a prefeitura que tem que arcar, certo? Mas aí que o prefeito tem que buscar o equilíbrio. Se eu não estou arrecadando o suficiente para pagar, deixa eu cortar a despesa, deixa eu diminuindo aqui, né? Para daí as coisas caminharem corretamente em dia. Então, o que nós observamos é isso, é uma má gestão, certo? Das finanças públicas, que ocasionou tudo isso, certo? Era isso que eu gostaria de dizer, senhor. Posso responder um pouquinho? Complementando o que o amigo falou, eu, como morador de Bom Jesus dos Perdões, também pago as minhas contas. Eu deixo um pouquinho contábil, mas não precisa ser muito inteligente para mexer com contas, não. Deixa eu deixar da seguinte forma para você. Há 2 anos eu vim esperando essa recessão. Simples, 2 anos eu já esperava por ela. Eu administrei todas as contas da minha casa durante 2 anos. Hoje eu não passo sufoco nenhum. Mas boa parte do município passa, e vai passar pior ainda. A nossa colega ali já deixou bem claro a parte da educação, que vai ter reflexo por outros lados, sem dúvida. Concorda, Rosário? Provavelmente, eu espero que na área da saúde não tenhamos greve por causa disso. Isso vai sobrar e vai ter um reflexo muito forte para a gente. Já está ruim agora, imagine isso mais tarde. E dia 1º de janeiro, eu vou pagar isso com aumento. Por favor, vamos fazer a coisa certa e melhorar isso para a gente. A gente quer retorno disso. Saúde, educação, cultura e lazer. Segurança também, mas isso a longo prazo. É o que a gente espera. Sr. Rocha, obrigado pelas informações aí. Vereador Paulo, só queria esclarecer o seguinte: o senhor falou muito bem no começo que todos os municípios estão com dificuldades. Eu gostaria que o senhor me informasse um dia qual é a forma para sair do impasse do município. É o seguinte: hoje, se o senhor acompanhou a audiência pública da saúde, etc., nosso furo está na saúde. A saúde, eu tenho que gastar apenas 8 milhões, estou gastando 16 milhões na saúde. Eu não tenho como cortar. Se o senhor encontrar uma fórmula, eu consigo realmente estabelecer o limite do que gasta a saúde. Não tenho que gastar mais. A prefeitura não gasta, só a saúde que gasta. Então, por gentileza, se você tiver uma forma, eu até gostaria de saber, um dia convidar o senhor para ser secretário da administração, para o senhor encontrar essa forma mágica de resolver o problema da prefeitura. Olha, senhor Rosário, eu poderia simplesmente responder para o senhor o seguinte: o serviço terceirizado de saúde, isso custa muito caro para o município.
Por que não se abre concurso para a contratação de médicos, paga um salário decente para o médico, para atrair novos médicos para participar do concurso? Agora, foi contratado uma empresa para médicos plantonistas. Uma empresa, ela visa lucro, gente. Isso sai muito mais caro para o município. Aí está uma das fontes que poderia ser revista e poderia ser cortada. Entendeu? Eu só estou falando, senhor Rosário, eu só estou falando que eu sinceramente, pela experiência que eu tenho já de legislativo durante esses anos, eu já estava imaginando que isso ia ocorrer. Certo? Porque, como já foi falado aqui, o município é que nem a casa da gente. A gente tem que administrar a nossa casa conforme a renda que a gente tem. A prefeitura é a mesma coisa, ainda com um agravante, que o dinheiro é de todos. Precisa ter responsabilidade no gasto público. Responsabilidade. É isso que precisa ter. A fórmula mágica está aí, é responsabilidade. Gastar só aquilo que arrecada, não gastar mais do que arrecada. A quantidade de gente que entrou na prefeitura agora, nesses últimos 2 anos, é brincadeira, gente. Não precisa ser nenhum mágico, Rosário. Não precisa ser nenhum mágico. É simples. Com licença, Paulo. Médico, Paulo, você falou uma coisa que não é correta, Paulo. Médico, você fez o 5º concurso que faz, agora tem 4 médicos que entrou na plantonista. 4. E é mentira a população, o gasto do médico. Se você jogar tudo que o médico ganha hoje, o nosso funcionário do funcionário público, é igual que da empresa. Então não é igual que você está falando, que não corresponde à realidade. Se você multiplicar os números depois, 1 por 1, desde o tempo que foi implantado o plantão médico e o nosso médico que ele ganha hoje. Colocar todos os benefícios que ele tem em cima, tá bom? Então hoje uma questão é que não tem médico que venha para aumentar o salário, vai aumentar muito mais aí no custo da saúde. Então vai passar para 50%. Eu sei disso. Mas eu acho que quando uma empresa ela vai prestar um serviço, seja para uma administração pública ou privada, ela visa lucro. Então eu no meu entender, isso custa muito mais caro. Entendeu? Agora, eu volto a falar o seguinte, que tem a necessidade de ter a administração, Rosário, é um todo. Você tem que buscar equilíbrio nas contas, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para saneamento. Não tem, a administração você tem que ver ela num todo, Rosário. Não dá para você tem que ver ela num todo. Olha, na tua casa, na casa eu vou lá, o povo, esse faça aqui, só que na tua casa não chega o juiz, mas nós vamos provavelmente 60 mil reais. Então não é a mesma coisa, Paulo. Isso não é empresa privada. Por gentileza, não pode comparar que não é certo. Ô, Rosário, não é esse tipo de comparação, não é esse tipo de comparação, Rosário. Entendeu? Não é esse tipo de comparação. E o que vocês me dizem, então, da quantidade de gente que entrou na prefeitura desnecessariamente? A quantidade de aluguéis que se paga, sem desnecessário. A prefeitura adquiriu aqueles 2 barracões lá da antiga Casema, tá certo? Então poderia se adaptar muitas secretarias lá, põe umas divisórias lá, evita-se despesa. Quanto que se gasta por mês de aluguel hoje? Então, voltando à situação da educação, não que a situação da cidade não seja importante, mas é que nós estamos aqui querendo saber da educação. Então, uma das possibilidades, né, que foi pensado, seria da MDE assumir o pagamento dos professores do infantil no mês de novembro. Mas o MDE tem condições para isso? Se tem, vai se comprometer? Ou ainda é um estudo, é uma possibilidade? Como eu completo o salário do professor com o dinheiro da prefeitura, ele
depois eu volto para o caixa para pagar o fornecedor, o que eu vou fazer? Pago e não volto para o caixa. Não tem que esperar, ele joga no MDE para poder atingir o limite. Entendeu? Hoje eu não faço isso, eu coloco o dinheiro para pagar o professor e volto para o meu caixa para pagar o fornecedor. Então, nesse caso, eu jogo para pagar o professor e já não volto mais para o caixa, porque eu vou passando a ser MDE. Não vai ser, vai estar no meu índice. Hoje eu já faço isso, só que eu devolvo. Não, logicamente, eu deixo lá e não devolvo mais, mas eu não volto na caixa da prefeitura e entro no índice do MDE, que é 25%. Está certíssimo, está certo isso, Pedro. Que vocês já gastaram nosso dinheiro por todo gasto. É uma ótima solução pegar dinheiro deles para complementar a nossa folha e para os professores. Eu acho que é uma solução. Boa noite, sou professora da rede, né? E eu vou além, como cidadã, além de funcionária municipal. Nós recebemos o nosso salário atrasado. Fato, é fato, já é fato. Tá. Nós pagamos conta de água e IPTU, e isso tem um dia de vencimento. Se eu recebo atrasada, eu não recebo nada além do meu salário. E eu vou pagar minha conta de água, meu imposto, vem multa. Então, eu acho que está na hora de pensar no cidadão, aqui, como cidadãos, né? Em todos, porque todos nós pagamos os nossos impostos e a conta de água. Então, deve ser feito sim um decreto isentando o funcionário de pagar essas multas. Como que eu vou pagar minha conta de água, meu imposto e meu salário atrasado? Impossível de eu não dar em dia, né? Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos os vereadores, aos participantes aqui do ato. Queria fazer uma pergunta para o secretário de Administração. Entendemos que o país, várias cidades, passam situações, um momento muito difícil financeiramente. Mas o que está muito claro e que a gente está percebendo, a gestão atual, ela fez alguns atos, né? Fazendo algumas desapropriações do ano passado para cá, comprou várias propriedades, só aqui na Vila Operária, entre desapropriação de área, para isso com recurso da educação. Foi comprado a área, foi feito terraplanagem, o total gasto nessa obra, que praticamente está lá, a área, a obra toda, mas não foi alcançado o objetivo, foi gasto mais R$ 1,5 milhão. Acompanhamos também outro episódio, que a administração, ela comprou também uma área, um sítio, uma chácara, do bairro da Serra Negra, na qual desembolsou aí nessa compra mais R$ 1.800.000. A gente percebe também que, como o vereador agora há pouco ressaltou, que o modelo que a gestão atual adotou foi um modelo de muita terceirização de serviço, na qual a gente sabe que a terceirização ela acaba ficando muito mais cara. Bem, duas coisas que eu quero deixar claro, né? Primeiro, que nós não podemos lidar com as pessoas no quesito de dar uma certa satisfação, colocando as pessoas como dados estatísticos, né? Temos tantos milhões, o orçamento é tantos milhões, investimos tantos milhões. Mas o resultado desse esforço de investimento, ele resultou em algo melhor para o município? Essa é uma questão de a gente fazer uma reflexão. Esse momento que a educação, principalmente os professores, que na verdade é a base que cuida das nossas crianças, passando por uma situação dessa, de vir até a Câmara apelar para os vereadores para cumprir uma obrigação que é clara, que o salário é sagrado. Então, o que eu quero colocar, que eu percebo com muita, que eu vejo com muita preocupação, é que a gente percebe que nós temos uma administração muito distante. Vocês estão com a caneta na mão, vocês estão com os recursos do município, e nós entendemos que nós sentimos totalmente desprestigiados. Começando pela postura do próprio prefeito. Eu nunca vi um prefeito municipal num ato, aqui na Câmara, debatendo com a sociedade algum tipo de assunto. Então, eu acho
que essa questão da educação, da questão do salário, é uma situação que tem que resolver para ontem, devido a uma série de consequências que foi gerada por essa questão. E eu vejo com muita alegria que essa administração já está se encerrando, está terminando agora em dezembro. Espero que a futura administração ela tenha uma postura oposta desta, que infelizmente deixar muitas situações de uma forma inconsequente, ou aplicar o recurso de uma forma errada ou equivocada, ou fazer um planejamento e no papel aceitar tudo e na prática é outra realidade. E perdões, a gente sabe que não é só a questão da educação que vai de mal a pior. Nós temos deficiência em várias áreas. Então, o que eu quero, a reflexão que eu quero deixar aqui a todos presentes, é que, infelizmente, nós acabamos absolvendo, pagando o pato por iniciativas, atitudes, muitas vezes, infelizmente, equivocadas. Eu acho que o momento é de tentar sanar o mais rápido possível, né? Mas que esse tipo de situação a gente consiga, através da participação popular, que nós podemos estar pressionando nossos governantes, seja ele a futura Câmara que vai ser formada, seja o futuro governo que vai ser formado, mas precisamos lidar com um modelo de gestão bem diferente, um pouco mais próximo um do outro. Nós não podemos viver uma situação difícil para a gente se mobilizar para tentar pressionar ou tentar cobrar, né? Aconteceu, mas que isso sirva de experiência e que a gente possa corrigir esses erros e que a gente possa avançar no futuro e não ficar andando para trás. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Deixa eu meter uma outra etapa aqui com o orçamento. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Eu gostaria que a professora fizesse a consideração final e seguinte o Osório analisasse essa parte para que nós possamos discutir realmente o orçamento. E tudo está envolvido no orçamento. Mas como foi especificamente o questionamento da educação, pediu esse espaço, a Câmara abriu o espaço para discutir aí com a arquiteta da educação, seria importante, né? A professora finalizar, fazer as considerações finais, né? E seguir o que nós finaliza também para que nós possamos passar para a secretaria. Eu vou só passar para a gente encerrando, a gente queria mesmo saber sobre o nosso salário. O salário está garantido para a gente até o dia 10. Não sei se vai ser isso mesmo, se a gente vai um pouquinho mais que até o dia 10 nosso pagamento vai estar na conta. Então a gente vai estar acreditando nisso, porque a gente não pode fazer nada além disso, mesmo acreditar na palavra dele. Eu queria colocar uma outra coisa que a gente falou na semana passada sobre a cesta básica. Diz que não vão pagar, que não vão pagar não. Que a gente está recebendo atrasada, mas talvez, não sei se é atraso público, porque está tudo atrasado, a gente recebeu hoje. Mas a gente quer só que garanta também que a gente vai ter a cesta até o final do ano, que é o nosso direito. Que foi isso que a gente veio cobrar, que era o pagamento em dia e sobre a nossa cesta básica. E dizer uma coisa que a gente foi até levantar, que a gente questionou, que a gente foi até averiguar, se a gente não recebesse o salário, se a gente não recebe o salário, tem professores que falam, não tem dinheiro nem para vir trabalhar, tem professor que trabalha em outro município, que mora em outro município, e se não tem o salário, eu vou receber em dia, não tem dinheiro para vir, não tem condução, não tem como vir. A gente até questionou se a gente não recebesse no quinto dia útil, se no sexto dia útil, então a gente ia paralisar. Então a gente não vai trabalhar, porque a gente não tem salário, a gente não vai trabalhar. A gente não vai fazer isso em consideração aos nossos alunos, às nossas crianças, e até porque a gente não tem respaldo nenhum perante a lei, a gente foi ver tudo isso. Então a gente gostaria, não vamos fazer nada disso, mas caso a gente não receba, a gente vai procurar os direitos. Então a gente queria que, estamos levantando a palavra de vocês, dos vereadores, do senhor que está aqui representando a gente, que por favor cumpram com a palavra, porque senão a gente vai ter que procurar os direitos, né? Ver o que a gente pode fazer diante disso. Ok? Era só isso que eu queria falar. Tá bom? Obrigada pelo espaço, obrigada por ouvirem aqui a gente. Obrigada. Eu agradeço. Quero dizer aos professores o seguinte, eu nunca deixei vocês de lado. Realmente foi uma situação até difícil para mim mesmo. Então, eu chego à noite, eu não durmo pensando de assim, vou pagar ou não vou pagar. De qualquer maneira, estou à disposição lá para o que vocês quiserem ir lá sentar e conversar, estou à disposição. Só queria responder para o Cristiano, que ele falou, que uma coisa, doutor Cristiano, por gentileza, o que você falou não corresponde à verdade. Primeiro, porque o senhor não está acompanhando as coisas que acontecem na Câmara.
Todas as obras que foram feitas de acordo com a Câmara acompanhando, os vereadores acompanhando todas as compras, porque foi adquirido lá. Eu foram visitar, os vereadores visitaram a escola, visitaram o platô e estavam com medo de perder. O senhor não estava perto, eu acho, mas estava todo mundo acompanhando tudo que está sendo feito na prefeitura e a Conselheria da Educação. Não foi nada que eu paguei porque eu quero, que o prefeito quer pagar. Houve uma democracia muito grande, então, por gentileza, o senhor passou meio verdade para o povo. Bom, secretário, o que eu só quis colocar é que a atual gestão, ela tem as prioridades que ela acha que são prioridades. As prioridades da sua gestão, que o senhor é secretário, muitas vezes não é prioridade da população, não é prioridade dos professores, não é prioridade das nossas crianças. E o que vocês gastaram é recurso de todos. O fato de vocês convidar os vereadores para visitar, o fato de eu compartilhar essa decisão informando os vereadores, é a decisão do executivo. A única colocação que eu coloquei não foi em verdade, a área foi comprada, o recurso foi gasto, os recursos da educação. Eu só coloco, a minha colocação é que essa compra, ela é uma prioridade de todos. A reflexão é essa. Mas deixa eu explicar para mim, o senhor é que é prioridade. Você não acompanhou, senhor. Como eu não acompanhei? Acompanho tudo. Eu acompanho tudo, tanto que fiz minha pergunta. Os vereadores estavam lá, estava todo o Conselho de Educação, e tudo foi democrático, foi nós que fizemos, porque nós fizemos, foi. Posso fazer só uma pergunta, se você me permite? Sabe, nós temos um funcionário. breve para a gente passar para a segunda parte. Não fica Rapidamente, só para ele responder se puder. Rosário, nós temos um funcionário na prefeitura, ele foi contratado como funcionário público, mecânico, e não tem uma oficina na prefeitura, não existe um espaço para ele, não existe ferramenta. O que esse cidadão faz? Não me marque isso. O que ele faz na prefeitura? Esse outro responder não é prefeitura, não posso falar aqui. Não pode fazer? Não está na minha área, que está na área do setor de transporte, setor de obras. Sim, nós pagamos 2 gestões para esse cidadão como salário. Eu não sei o que ele faz dentro da prefeitura. Eu estivo no espaço de obras, de veículos. O que esse amigo faz lá? Tudo bem, eu respondo. Bom, gente, eu gostaria que todos postulassem que é importante nós passar agora a discutir o orçamento, que está inserido, inclusive, da pasta de governo, toda o recurso destinado para 2017. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Fernandes, para que ele faça uma pequena explanação do orçamento, para que a gente possa discutir aí com a equipe técnica alguns ajustes com relação ao orçamento. Boa noite a todos. Preciso de boa vontade para me ouvir. Eu fiz uma cirurgia na corda vocal e fiquei tanto quanto sem voz. Mas vou tentar expor sobre o orçamento para 2016. Ficamos aqui muito contentes de ver boa parcela da população vindo à Câmara para ver do que se trata o orçamento. Todo o poder público é obrigado a fazer um orçamento onde ele estima a receita e fixa a despesa. Então, quando muitas vezes a gente ouve as pessoas criticarem vereadores, dizendo que vereador muitas vezes não faz nada, é porque não tem conhecimento do que se passa aqui na Câmara. Se os senhores fizerem aí uma auto-reflexão, acho que muitos dos senhores vão chegar à conclusão que é a primeira vez que vem à Câmara para ver a discussão de um orçamento. E os 11 vereadores vão decidir como e onde gastar a receita do ano que vem. O orçamento
total é de 80 milhões 262 mil reais. Então, parece muito dinheiro, e esse dinheiro é distribuído dentre as várias secretarias. Todo o gasto da prefeitura, centavo por centavo, é decidido neste orçamento. E isso é o que realmente importa a todos os senhores, porque toda a receita arrecadada tem um destino certo, aprovado neste orçamento municipal. Eu diria aos senhores que desses 80 milhões, 9 milhões e 600 são reservados, dos quais 8 milhões e 300 mil para a previdência dos funcionários. Então os senhores contribuem com uma parcela do seu salário, e a prefeitura então vai ter o ano que vem 8 milhões e 300 mil reais para colocar no fundo, pagando a previdência de cada um. Além disso, tem um serviço da dívida interna e encargos especiais no valor de 1 milhão e 300, que dão os 9 milhões e 600. Desse orçamento, então, de 70 milhões 662 mil, somente 1 milhão 250 mil serão investimentos em obras. 69 milhões é a despesa de manutenção das secretarias. Desse montante, isso agora que é o interessante, desse montante, 22 milhões serão gastos entre, 20 milhões e 500 mil entre ensino fundamental e ensino infantil. De ensino fundamental, 13 milhões 780 mil reais. E de ensino infantil, 6 milhões 506 mil reais. Em ensino médio, 410 mil reais. Ensino superior, 320 mil reais. Educação de jovens e adultos, 70 mil reais. Educação especial, 150 mil reais. De Secretaria da Saúde, 17 milhões 890 mil reais. Isto é 1,5 milhão por mês na Secretaria da Saúde. Então, se pegarmos a Secretaria da Saúde mais a Secretaria da Educação, consomem mais de 50% do orçamento. Somente essas duas secretarias, como que professores do lado da educação, basicamente, e na Secretaria da Saúde, funcionários, médicos, remédios, assistência, enfim, de toda forma da saúde. De restante, serviços de infraestrutura urbana, manutenção de praças, jardins, lixo, recolhimento de lixo e serviços urbanos,
são 7 milhões de reais. Saneamento básico, 3 milhões 850 mil reais. Desporto comunitário, 1 milhão e 50 mil reais. Transporte rodoviário, isso é, manutenção de estradas municipais, 900 mil reais. Aqui nós estamos botando as despesas assim, acima basicamente de 500 mil reais. Mas, baixando um pouquinho, a administração geral, 4 milhões e 510 mil reais. A administração financeira, que são as secretarias financeiras, 1 milhão e 65 mil reais. A administração de receita, 750 mil reais. Policiamento, 120 mil reais. Difusão cultural, 705 mil reais. Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, 275 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento, 275, aliás, 160 mil reais. Turismo, 20 mil reais. Serviço da dívida interna, 600 mil reais. E 200 mil reais de reserva de contingência contra calamidades, tipo enchente, que tem que retirar pessoas, dar ali um provimento, cobertor, colchão, ou então muitas vezes o aluguel social, uma pessoa que está numa casa na iminência de sair, que a Defesa Civil tem que tirar e pagar um aluguel para aquela família que não tem condição. Então isso são 200 mil reais. O serviço da dívida interna é o que a Prefeitura paga por mês, deposita no Tribunal de Contas em pagamento dos seus precatórios. É um percentual sobre a receita. Quanto aos investimentos de 1 milhão 250 mil reais que tem no orçamento, que será serão as únicas verbas destinadas a investimento para pavimentação asfáltica de ruas, 100 mil reais. Isso, uma prefeitura nunca tem mais do que este dinheiro. O dinheiro de pavimentação de ruas, de modo geral, são conseguidos por vereadores com os seus deputados através de emenda parlamentar. Prefeito também, vice-prefeito e vereadores que correm atrás dos seus deputados. O deputado federal tem 15 milhões de verba para emendas parlamentares. Então, o que ele faz? Pega da emenda parlamentar e destina 500 mil reais para pavimentar ruas em Bom Jesus dos Perdões. Por isso é que quando chega a eleição estadual, os senhores veem vereadores pedindo voto para deputado. Por que ele faz isso? Para que depois possa chegar no seu deputado e dizer, lá no meu município, o senhor teve 300, 400 votos, eu quero que o senhor destine uma verba da sua reserva aí para Bom Jesus. O Guinha sabe bem o que é isso, a Rosângela sabe bem o que é isso, Diego, de modo geral, todos os vereadores, o Paulo, quase que sem distinção, doutor Valdomiro, e sou testemunha aqui de dizer para os senhores que os vereadores aqui de Bom Jesus, ao contrário do que eu ouço dizer, trabalham e muito
com este fim de conseguir verbas de emendas parlamentares. Quando o senhor vê uma rua iluminada, uma rua pavimentada, um aparelho novo, um veículo novo, como o vereador Diego está pleiteando, uma van para passageiros portadores de necessidades especiais, pode saber, por trás disso tem um vereador que foi lá lutar com o seu deputado para conseguir aquela verba. Porque com o dinheiro disponível aqui, sobrando da prefeitura, é isso: 100 mil para pavimentar rua, 200 mil para manutenção da iluminação, 50 mil para canalização de água pluvial, de água de chuva, 500 mil para a construção e reforma de escola de ensino infantil, 100 mil para a construção de uma unidade de saúde da família, 100 mil para a reforma e ampliação da unidade mista de saúde, 50 mil para a ampliação da rede de esgoto, 50 mil para a reforma da ETA e 100 mil para a ampliação e reforma e cobertura de quadra poliesportiva. Dá 1.250.000. Esse é o dinheiro que a prefeitura terá o ano que vem em caixa para fazer. De todo o orçamento, somente 1.250.000. O restante, como eu disse, quase 60% vai para a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Educação. Então, a grande maioria das verbas que é do dinheiro que entra na prefeitura são destinadas a estas verbas. E é muito importante que os senhores acompanhassem isto, porque a cada 2 meses, aliás, a cada mês, a prefeitura manda aqui para a Câmara o balancete da receita e despesa. A cada trimestre manda aqui para a Câmara, que é lido, o balancete de cumprimento de metas, aquilo que foi previsto e aquilo que está acontecendo. Se isso for bem acompanhado, é facilmente perceptível o que o secretário disse hoje, a queda da receita. Então, como o povo não acompanha isso, muitas vezes não tem noção. Porque a receita, no começo do ano, ela tem um pico. Porque entra o dinheiro do IPVA, entra o dinheiro do IPTU, das pessoas que pagam à vista. Então ele tem um pico de arrecadação, que depois vai numa curva descendente, até que quando chega no final aqui de outubro, novembro, dezembro, praticamente as pessoas já pagaram o IPTU, não tem mais IPVA e só entra de receita mesmo aquele piso que é o piso mensal. E este ano ainda foi um tanto agravado pela queda da receita do ICM e do FPE. Então, mais ou menos, dentro dessa realidade, foi enviado esse orçamento de 70 milhões. Consta 80, mas 10 milhões, 9 milhões e 800 são amarrados. 8 milhões e 300 para a Previdência Social dos funcionários e 1 milhão e 300 para cumprimento da dívida interna e encargos especiais. Então, desses 70 milhões, são 69 milhões e 412 mil para manter a prefeitura funcionando. Eu vou orçamento. Boa noite a todos.
nome é Benedito Campos Neto. Eu trabalho em 8 prefeituras, sempre na área financeira. Sou daqui mesmo e quanto ao orçamento, eu tenho umas dúvidas. Aliás, primeira coisa, eu queria fazer uma colocação a respeito do Fundeb, que não há razão nenhuma para atrasar o pagamento do pessoal que recebe do Fundeb. Porque a receita é sagrada. Se faltou dinheiro, porque houve uma má interpretação, uma má colocação desse dinheiro. Gastou aonde não deveria ter gasto. Porque, na realidade, eu não sei, eu acredito que aqui também pague aos professores 60% do Fundeb. Quer dizer, os 40% fica para ele gastar à vontade dentro da área da educação. É tudo na área da educação, mas os 60% é diretamente pago aos professores. Agora, se atrasa, porque está havendo má gestão dos recursos financeiros. Não poderia ter atrasado. O orçamento, aqui o orçamento está bom. O orçamento de 80 milhões, mas eu gostaria que tivesse eu gostaria de fazer uma ressalva, que vocês não fazem a divisão, porque o orçamento, na realidade, é composto das fontes de recursos, que é o que é mais importante. E as fontes de recursos, basicamente, são 3. A fonte 1, que a gente chama, que são os recursos gerados do próprio município. A fonte 2, que é o dinheiro que o governo do Estado manda. E a fonte 5, que é o dinheiro que o governo federal manda. Então, o que ocorre? Nós não sabemos aonde esse dinheiro está sendo aplicado. Aonde está sendo gasto esse dinheiro dos recursos do município, os recursos que vêm do governo do Estado e o que vem do governo federal. Tem só um global de 80 milhões de reais, que é realmente, volto a dizer, um bom orçamento para o município. Não dá para solucionar todos os problemas, óbvio, mas dá para fazer um trabalho razoavelmente bem. Outro detalhe que interessante, quanto à parte de investimentos, o próprio doutor Zé Luiz falou que está 1,2 milhões, alguma coisa. Sim, mas nós vamos encontrar na receita do município a transferência de capital 4.325.000. Esse dinheiro só pode ser gasto em despesa de capital, que é investimento. Algum tipo de investimento, seja pavimentação, seja aquisição de máquinas, mas é investimento. Então, só aqui tem 4.325.000. Então, são convênios, transferência de capital, são convênios para obras que estão previstas. O convênio está discriminado aí. Sim, mas não está prevista a despesa? Não, aqui não tem, não sei. Deve estar no projeto maior aí. O descritivo não está aí. E
outro detalhe. Essa alienação de bens, 510 mil, quais são, o que vai ser alienado? O terreno da prefeitura. Eu queria só tomar uma informação que o doutor Valdemir já levantou também, que o Zé não colocou aí dentro do contador o cemitério. Então vai ter que colocar a alienação de 1,5 milhão para adquirir o terreno do cemitério. Então vai refazer isso aí. Vai ser uma alienação de bens imóveis. Para poder. Está no descritivo aqui. A receita de capital só pode ser gasta em despesa de capital. Até porque não tem convênio com o governo, nem estadual, nem federal, para pagar folha de pagamento. Então não tem, não existe isso. Nem o governo federal, nem o governo estadual envia dinheiro para pagar funcionário. Ele só envia dinheiro para despesa de capital, ou seja, alguma construção, aquisição de algum equipamento. Então, não tem como, não vem dinheiro federal, estadual para despesa corrente. Então, também, é o que eu queria colocar. O Rosário deu a explicação, com certeza ele vai alterar alguma coisa aqui. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma pequena colocação, que é para o pessoal entender. Nós temos aí uma previsão orçamentária de 80 milhões 262 para 2017. A Prefeitura Municipal arrecada em média em torno de... Hoje a previsão é 5 milhões. 5 milhões. Pelo mês, 5,5 milhões, 4,5 pelo mês. Então, é 60 milhões ao ano. O ano passado foi 66 milhões no ano passado. Geralmente, quando passa o semestre, há um raio, né? É o seu semestre. Certo. Isso está dentro de um parâmetro. Se nós arrecadamos também de 6 milhões ao mês, 72 milhões ao ano. Nós estamos orçando em 80 milhões. Essa variação, a fórmula, é o convênio. Tem que excluir a transferência de capital. Como que é feito o orçamento no caso? O que o contador faz? Ele pega até a moça que gastou, divide por 8, multiplica por 12 e joga na frente em cima, que está escrito aí na justificativa. Essa é a maneira que o pessoal faz o orçamento. Não tem outra maneira, não sei se o Neto tem uma outra forma de fazer o orçamento. Outra situação. Nós fizemos uma alteração na MDO, na verdade ela é um parâmetro junto com o PTA, né, para a lei orçamentária, dessa verba para aquisição do sistema, que acabou passando por recebido e não foi recebido no orçamento. Depois de inserir essa verba, vai haver alguma alteração para menos ou para mais no orçamento? Vai aumentar o orçamento, é 1,5 milhão e vai ter a receita de alienação de bens imóveis para comprar o terreno. A receita será 82 milhões. Senhor presidente, eu queria fazer uma observação muito importante para todos os senhores. O orçamento deste ano é menor que o do ano passado. Ou seja, o orçamento para 2017, o valor é menor do que o deste ano 2016. Do ano 2016,
para este ano, o orçamento era de 73 milhões e 805 mil. Para o ano que vem é de 70 milhões 807 mil. Ou seja, é uma previsão de arrecadação 3 milhões a menos. 3 milhões a menos são 250 mil reais a menos. Muito bem. Isto partindo do qual princípio que a quota parte do ICM e a quota parte do FPM vai ter uma redução de 3 milhões de reais. Então, se este ano o cinto está apertado, o ano que vem vai estar escorchado, né? Vai ter que abrir mais uns 3 furos no cinto para apertar, porque uma previsão de 250 mil reais a menos para uma prefeitura do porte de Bom Jesus dos Perdões, pode saber, é muito dinheiro. Certo, né? Doutor, Rosário também, tanto é um médico, tem uma experiência muito grande nessa parte contábil. É importante, né, que os administradores do próximo estado, hoje, vice-prefeito, e mais velho, essa infraestrutura que o governo federal mandou para o Congresso e reduzir o gasto, vai refletir no repasse para mim. Está consciente eu penso que não, porque o repasse é um percentual da arrecadação mensal. Então, o governo está repassando menos porque está arrecadando menos. O governador Alckmin apontou agora que houve arrecadação de 1 bilhão a menos de ICM. Então o repasse é menor, porque os municípios têm um índice. Então, o repasse de FPM e de ICM, ele não sofrerá com a PEC, porque é um percentual da arrecadação. O governo pega 60% da arrecadação e distribui entre Estado e município. Então, se a arrecadação for maior, o que a PEC diz é despesa de investimento, tá certo? Mas não o FPM e o ICM não vai haver redução. A redução está ocorrendo por conta da queda de arrecadação de impostos por conta do fechamento de indústrias, fechamento do comércio, por conta da recessão econômica. Então, isso reflete diretamente menor arrecadação federal, menor arrecadação estadual, menor repasse. Aqui, acho eu que a Prefeitura de Perdões hoje deve estar com o índice 00.35 do ICM e Nazaré, acho que 29 ou 30, por aí. Então esse índice é constante. Então, quando pega o ICM, que o governo separa os 20% do que ele arrecadou, hoje, antigamente isso era muito complicado fazer, mas hoje é muito fácil. Pega o montante, joga no computador, dá exatamente quanto cada município tem direito e é enviado. Então, se a arrecadação sobe o que vem. Se a arrecadação desce o que vem. Então, o FPM e o ICM, do meu ponto de vista, não tem relação com a PEC. O que tem é o investimento. Isso sim. Portanto, essas verbas que os vereadores conseguem, acho, nos próximos 2, 3 anos, muito difíceis de sair. Isso acho que é muito difícil, por conta exatamente da PEC, porque daí é investimento.
pela projeção, que há uma queda no fundo de participação do município. Então a receita do município vai cair. Então, mas a queda não é por conta da PEC, a queda é por conta da recessão. Tá certo? Aqui, a quantidade de fábricas que fecharam, hoje mesmo estava vendo, o Walmart em Marília fechou, e assim por diante. Então, cada vez o que acontece isso é a atividade econômica cai a arrecadação de impostos. Cai a arrecadação de impostos, cai a arrecadação do repasse. Cai o Fundeb também, porque o Fundeb é em cima da arrecadação. Isso o governo já detém o valor da arrecadação. Quer fazer considerações aí da professora? Realmente, né, a gente falou bastante de despesa aqui hoje, né? E tem essa questão da receita, né? Como está uma crise grande, a gente tem que achar algumas saídas de receita, né? Tem que ser criativo, procurar alguns meios para aumentar a receita, sem também onerar a população com aumento de imposto. Sempre é o caminho mais fácil, né? Você transfere para a população, aumenta o imposto, aí você aumenta a receita. Então, essa não é a alternativa, né? Essa é fácil. A ideia que a gente tem implementado lá é fazer um esforço tanto na dívida ativa, né? Então foi feito isso, né? Hoje tem 1.160 processos lá fora, né? Foram feitos parcelamentos lá, tanto de IPTU como ISS, que deu aproximadamente 2 milhões de reais, tanto no ano passado quanto nesse ano, né? Agora vai ser, nós estamos trabalhando na atualização cadastral, na melhora disso. Então, com um cadastro melhor, você pode até fazer protesto, que é o quê? Aquela dívida menor, você não vai executar porque o custo do processo é elevado. Então, você pode protestar a pessoa. Então, quando ela for negativada, ela vai procurar quem pagar também. Essa é uma outra solução também. Uma outra, sem aumentar imposto via Câmara, é um trabalho de georreferenciamento. Também já está em andamento. Então, uma pessoa paga um IPTU sobre um terreno, só que ela já construiu aquele terreno. Ou ela paga sobre uma determinada área e ele aumentou aquela área que ainda não está no imposto também. Então, esse trabalho você notifica a pessoa, atualiza e ela vem acertar. Você não passa pela Câmara, não aumenta imposto, mas também é uma receita que você corrige essa distorção no pagamento. Foi feita a revisão da planta genérica, que você tem que fazer também, que melhora tanto a arrecadação do IPTU quanto do ITBI. Então, também foi feito. E o problema da saúde, a saúde também fatura, né? Quer dizer, cada exame particular, cada atendimento, é feito um faturamento do SUS. Né? Esse faturamento, hoje a gente recebe o teto já, porque a gente tem uma unidade só. Agora, a segunda, que está sendo feita de frente para a Bárbara Cardoso, vai possibilitar também um aumento no faturamento. Serão 2 quinés, com 2 quinés você fatura também, o que vai ajudar a esse déficit ou diminuir ou equilibrar melhor isso. Então, são algumas medidas que estão sendo propostas, já estão em andamento, né? E que o próximo prefeito vai poder trabalhar com isso, sem precisar se socorrer de mandar aumento de imposto, ou eventualmente ele pode até entender que é o caso, mas aí é uma outra tipo de análise. Mas eu estou trazendo um pouco do trabalho que a gente tem feito na receita, né? Para tentar sanar um pouco esse desequilíbrio de despesa. A questão das despesas, né, foram colocadas aqui, a gente recebe com o maior respeito, né, as críticas, como sempre, a gente agradece isso. São pontos de vista que diferentes, às vezes eu concordo, com grande parte do que foi dito a gente concorda também, né?
e faz essa reflexão no sentido da melhoria. Eu só vou aproveitar esse final aqui, porque talvez eu não tenha oportunidade de agradecer assim, a todos os vereadores dessa gestão, né? Dizer que foi para mim uma satisfação ter convivido com todos vocês, já externei isso outras vezes, colocado a responsabilidade que a gente sempre tentou tratar as coisas aqui. Eu falo em nome do Rosário também, às vezes a gente pode errar, pode ter, mas podem ter certeza que a gente se dedicou bastante para fazer um bom trabalho. E desejar muito boa sorte para aqueles que se elegeram, para a Rose, para o Sérgio, para ser o próximo prefeito. Dizer que a gente está à disposição, independente de qualquer coisa, sempre para trazer a experiência que a gente teve e a gente poder estar ajudando também de alguma maneira, seja lá do jeito que for. Tá? Então eu queria deixar só essa palavra de gratidão aos vereadores e a toda a cidade de Bom Jesus, que vocês tão bem representam, né? Seja lá em que posição que for. Tá? Eram essas as considerações. Só para encerrar a minha parte, doutor, todos somos sabedores que o município tem um déficit profundo de previdência. Certo? E esses parcelamentos que estão sendo, agora mesmo tem um projeto tramitando aqui na Câmara, um parcelamento na casa aí de R$700 mil. E já outros parcelamentos que estão sendo pagos. Nós já comentamos aqui em outros momentos a possibilidade da Prefeitura vender alguns terrenos que ela tem como no seu patrimônio, né, para poder estancar essa dívida, para que o município deixe de pagar um juro exorbitante como se paga hoje com referência a essa dívida, né? Isso é perfeitamente possível, né? Uma outra ideia de receita interessante. E realmente foi feito um levantamento de todos os terrenos que estão no nome da prefeitura, aqueles que a gente acha que não vai dar ou não vai construir, etc. E a gente mandar para a Câmara fazer essa avaliação conjunta e a gente poder realmente fazer uma fonte que pode vincular a sanar essa pendência que já vem de muito tempo também, né? Tem precatório, tem uma série de problemas que estão no fórum que a gente tem conseguido de alguma maneira resolver, mas que é importante estar atento, né? E a gente vai estar alertando sobre isso também. Nesse caso do DL, consultei o Zé, não sei se o Neto tem alguma ideia, disse que não poderia fazer isso. Eles até consultaram, não sei se vamos levantar essa tese outra vez, né? Se pode usar um alinhar um imóvel para pagar o fundão, né? Então, de repente, né? Mas essa última que veio para você foi um erro de transação que não foi. Né? Posso fazer uma ressalva aí? Deixa eu te colocar da seguinte forma. Eu sugeri alguns terrenos da prefeitura serem vendidos, certo? Tá, mas nós temos muitas pessoas que estão devendo muitos impostos em Bom Jesus dos Perdões. Gente com de bolso. Então dá para fazer rolar essas dívidas aí com o município. O que vem sendo feito, exatamente o que eu vinha dizendo aqui, entendeu? Não há mais qualquer pessoa que não tenha sido executada, que não tenha sido tratada com rigor. Tanto que a gente fez bons acordos, tem algumas situações ainda que não sei se vai dar tempo, mas daí a Dóia, estou dando um exemplo aqui, por exemplo. A Dóia deve, o PTU, ela está numa situação financeira difícil. Abriu-se a possibilidade de ela dar dação de pagamento terreno. Ela tem já um litígio com a prefeitura numa outra área. Foi proposto que ela encerrasse a situação e complementasse com terreno o pagamento do imposto. Ok? Da Cofina também, a gente fez essa mesma alternativa e recebeu.
E aí a DOIA tem realmente essa possibilidade de a gente receber em terrenos. O único problema é que a certidão negativa do terreno. Porque eles não vão ter a certidão negativa, mas dá para a gente, de repente, vistoriar. Quando eu jogava da seguinte forma, eu sei que os grandes impostos é das pessoas jurídicas, certo? Empresas. Mas tem uma grande parcela de muito morador que deixa de pagar. Eu vou citar pelo menos um. Tem um polícia militar que está devendo mais de 8 meses, só água. Ele foi no ETA ameaçar funcionário lá em cima e ninguém fez nada. Até agora, ele está devendo e eu não vi nada acontecer com o cidadão. Então, eu acho que se você quiser depois pontualmente me trazer os casos, eu te agradeço, mas eu acho difícil ele não estar sendo cobrado. Realmente difícil, mas de alguma maneira, ou por carta, alguma situação eu entendo. Mas se você puder me fazer a gentileza de me levar esse caso... A prefeitura foi fazer o corte de água do cidadão, ele ameaçou os funcionários quando foi fazer o corte de água, subiu no ETA, ameaçou a pessoa responsável lá em cima, e daí ficou por isso mesmo, e até agora eu não vi nada. Então, eu não sei do caso, não chegou até mim. Estou sabendo agora, a gente pode verificar e te dar uma solução. No sentido de que se faça e cobre, né? Todo mundo. Eu estou citando apenas um, tem vários aí. Tem vários? Vamos analisar então, vamos procurar melhorar, tá bom? Antônio, quer fazer o próximo? Eu agradeço o convite outra vez e quero agradecer também aos vereadores que foram tanto tempo juntos aqui, não sei se também vamos ter outra oportunidade de estar juntos. Eu desejar a Rose, a vice-prefeita e ao Sérgio uma boa administração. Realmente vai ser uma coisa difícil, mas eu acho que com boa vontade ela vai conseguir levar para frente a prefeitura. E eu acho que todos desejamos para você, Rose, uma boa administração. Tá? E estamos à disposição da prefeitura para qualquer coisa até o limite dela. Bom, gente. Eu quero aqui... Primeiro, eu queria só falar. Rosário, é o seguinte, olhando aqui o orçamento, várias contas não batem o LDO. Certo? Então, é preciso que vocês peguem a LDO e o orçamento e adequem um ao outro, porque não dá para nós aqui aprovarmos o orçamento que não combina com a LDO. Então ele não respeita a LDO. Infelizmente foi encarregado disso. É o contador, não veio, então eu não quis me alongar a esse respeito. Tá certo? Mas o orçamento haverá de bater. Então, o plurianual bate com a LDO. Então o orçamento não está batendo. Se for manter o orçamento, terá que alternar a LDO e o plurianual. Então, acho que tem que adequar o orçamento, porque no total bate. Então, a impressão é que não tiveram o devido cuidado, mas haverá de bater. Então é preciso lá que alguém faça essa comparação, diminua aqui a pressão ali, para poder bater. Senão, na casa aqui não tem condição desta maneira de ser votada. Obrigado. Bom, gente, eu quero aqui agradecer ao Sr. Rosário, sempre, toda vez que nós convidamos, toda vez que nós convocamos. Então, eu esforço para estar aqui, para prestar as informações necessárias. Essa situação que hoje aqui, foi uma situação à parte. Mas, em momento nenhum, nós suportamos de abrir espaço para discutir, tem a ver com receita, tem a ver com despesa, e o Sr. Rosário muito bem colocou a real situação da nossa prefeitura. Presidente, muito obrigado, por sempre. Valdomiro, mais uma observação para ele também. O senhor deve se lembrar que o orçamento de 2011 não foi aprovado. E aquilo deu maior confusão. Não sei se o senhor sabe, foi
Historicamente nunca houve isso, mas os tribunais deram razão à Câmara. E agora que está se repetindo o fenômeno de que terem colocado 4.835.000 de receita de capital sem indicar a aplicação, porque isso é despesa de investimento. Receita de capital não pode ser aplicada em despesa comum, só em investimento. E não tem nenhum tostão desse dinheiro. Então, olhando aqui, dá a impressão que essa receita foi inventada, como foi aquela vez os 18 milhões. Então, isso também haverá de ser corrigido. Não aparece no descritivo? Não aparece no descritivo ainda? Não aparece no descritivo ainda? Não, porque é o que eu li, só tem 1.150.000 de investimento, e não é investimento, porque a receita de capital é a receita certa, conveniada, e não tem aqui. Então, se não tem o convênio, ela não pode ser. Para ela ser estimada, ela tem que ter o destino, porque de um lado e do outro lado da conta. Ela não pode ter de um lado só. Tá certo? Então não pode. Então isso também haverá de ser acertado. Porque daí é que não tem condições mesmo. Porque a Câmara não terá de onde tirar os 4.850.000 da despesa. Então isso poderá até provocar a diminuição do orçamento. Mas sabe que depois é difícil pegar a rubrica aí e cortar, não é verdade? Então, mas aqui da maneira que está, vai ter que apontar aonde esse dinheiro vai ser aplicado. Valdomiro, presidente, terminei. Então, mesmo, a gente reforça aqui o agradecimento do governo, que sempre foi prestativo, todos os vereadores, né? E a gente só tem que agradecer por esta, mais uma vez, por estar aqui colaborando nessa audiência pública, né? Quero que agradecer a Roxo, ao vereador, que o vice-prefeito a partir de janeiro, que nos fizesse boa sorte, todos os prefeitos Sérgio. Esse é o sentimento de toda a população, com certeza, já representa muito bem o nosso município. Quero agradecer o MEC, que também sempre esteve presente em todas as audiências públicas de lei orçamentária, colaborando pela sua experiência no dia a dia, né, como profissional, como ex-prefeito. Obrigado pela participação. E o nosso jurídico, né, o doutor Januíde, que sempre conduz os números. Não é fácil, porque tecnicamente é difícil para o vereador entender como é que funciona questão de dotação, questão de rubrica, função do governo, a destinação do orçamento. Obrigado, doutor, por mais essa colaboração. Aos senhores vereadores ter colaborado na participação dessa audiência, nós vamos receber os substitutivos do projeto, né? Vamos ajustar tudo conforme o doutor falou. Então, aqui com certeza não haverá nenhum problema quanto à aprovação. Quero agradecer a todos os presentes por essa participação e quero aqui reforçar que amanhã também terá uma audiência pública aqui sobre o plano diretor às 18h30. É muito importante a participação de todos. Que na quarta-feira também terá outra audiência pública sobre o plano diretor do Polo Turismo. Tudo isso será conduzido pela equipe da Prefeitura dessa casa. Então, é muito importante a participação, né, porque é o futuro do município, realmente, que nós estamos almejando da melhor forma possível. Então, estou por terminar essa audiência pública e agradeço a presença de todos. Boa noite.